Nossa, pedra da lareira, socorro! Oi, gente, bem-vindos a mais um Diário da Obra. A obra hoje está cheia, tá todo mundo aqui, tem muita coisa rolando. Então esse vai ser um episódio bom, entendeu? Muitas coisas vão terminar em breve, né, Caio? Dá um oi aí. É isso, tá no finalzinho. Ah, eu tô tão ansiosa, eu tô muito ansiosa, gente. Parte gostosa nada, parte de mais ansiedade. Muito detalhe, né? Muito detalhe. Nossa, ontem o pintor me perguntou cada coisinha assim de frestinha de detalhe que eu fiquei zonza. Enfim, chegando aqui na obra, vou mostrar tudo pra vocês como sempre. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações, pra vocês acompanharem esta saga. Gente, ignorem o barulho, tá? Olha a penteadeira, meu Deus do céu! Socorro, é muito grande. A cabeceira, eu acho que eu já tinha falado pra vocês que ia ter um estofado aqui, ó, na frente desse painel, né? A cabeceira, a lateral da cama também vai ser toda estofada com esse tecido. Ai, muita coisa rolando. Eu não lembrava que a gente tinha esse painel. É, a gente na verdade mandou fazer, né? A gente mandou fazer por último? Sim. Ia ficar sem, né? Nina, como assim você não lembrava? Gente, faz tanto tempo e são tantos detalhes e é tanta coisa que legal, você né? acaba esquecendo de algumas coisas, né? Que a gente ia deixar sem, ia Nossa, ficar na parede. foi você que mandou fazer? Ah, você e sua mãe. Sua mãe que tinha comigo. Vamos, vai. Sucesso, ó, um painel de TV. A gente tá aqui no quarto de hóspedes do andar de cima, né? Que tem o armário, vai ter a cama aqui com a cabeceira. Ó, as nossas colagens. Nessa madeira. As nossas colagens mostramos no vlog, que a gente tapou tudo aqui pra não queimar o piso. Ficou ótimo! Muito bom! Marcas de TV, alô. Por favor. Vamos ver que mais, gente. Acho que vai ser mais alto. Esse joelho ainda falta o quê? Dá pra... Eu tô bem livre. Dá pra subir mais ainda. E aí aqui o espelho, ó, a gente vai colocar uns 10 centímetros aqui da base, tá? Tá, não pode ser tão alto, senão eu vou ficar muito baixinho aqui. Vocês compraram um espelho redondo aqui, né? Ia mandar fazer. Comprou no Mercado Livre. O Mercado Livre vai fazer a base Isso. com eles, né? Beleza. Então vai ter um espelhinho aqui e um espelho geral em cima. Isso aqui. É que é o mínimo que a gente pode Olha deixar que aqui, massa. esses 10. Vai pra pôr fio? Tomadas. A gente tava fazendo um teste aqui da altura da penteadeira, pra perna caber embaixo e ficar confortável, sabe? Eu sou alta, então geralmente quando tem gaveta embaixo fica esbarrando. Aí a gente mediu ali de acordo com a banqueta que a gente comprou, pra ver se a altura tá confortável. E o pé dessa penteadeira é muito lindo. Ó, que demais esse detalhe. E é uma penteadeira barra escrivaninha, assim, vão ter coisas de escritório ali também. Olha o tamanho desta gaveta, socorro. Meus produtos de cabelo, secador, minhas makes. Tomadinha, que a gente já mostrou pra pôr secador. Tudo. Definindo aqui a altura da cabeceira e dos interruptores que vão ficar aqui na cabeceira. Tomada e interruptor. Então tem que definir certinho a altura de tudo, gente. Babado isso. Muitos detalhes. A gente vai subir um pouco essa cabeceira que a gente tá achando muito baixinha. Ai, que linda! Gente, ó, que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Agora o Guilherme vai configurar aqui a impressão e o rosto. Digital coletada. Já pode entrar na casa agora. Trancou a porta. Ela tranca rápido assim? 6 segundos. Maravilha. Agora aparece na porta. Tcharam! É rapidão. E ela ainda é educada, ela fala obrigada. Show. Ficou meio alto, né? Não, Aí pra abrir a porta tem que puxar um pouquinho e empurrar. Não, aí dá, boa, aí dá. Treta, treta. Você consegue trabalhar por aqui, ó, pegando no... Tá.
Viu? Minha mãe te falou que a lareira tá lá na garagem dela? A lareira daqui. Tá? É pra buscar? Agora não. Fala com o André e... Tá, a gente deixa aqui depois. Acho que instala mais pra a frente. lareira vai ficar ali, ó. Naquele recorte. 400 quilos essa, só esse pedaço. Faz uma chapa inteira. Esse mármore é o Paraná? Esse é o Branco Paraná. Branco Que é Paraná. uma pedra diferente do que tem no vestiário. Ah, Ele legal. É mais manchado. Você apertou aqui, desligou. Você apertou aqui, ligou. Aqui, essas duas setas, você diminui a temperatura e aqui, quando ele está piscando, é a temperatura que vai chegar. Tá. Quando ele parar de piscar, é a temperatura que está. Tá, show. Um pouquinho. Isso, Tá 24. Né? Quando ele chegar, por exemplo, eu deixei 32, porque geralmente as primeiras vezes é bom deixar ele um pouco mais, Tá. para ele tirar toda a umidade do piso. Por isso, na primeira vez, ele demora um pouco mais para aquecer. Tá. Depois, geralmente, você vai usar com 26, 27 no máximo, tá? Todos eles funcionando. Que legal, ó, gente. Isso é uma câmera térmica. Olha os cabos. Aqui são os cabos. Que legal. Tá? Olha. Ele vai lá para dentro do box. Ai, dá pra ver a viradinha ali A que ele viradinha faz. dele. Show. Se a gente colocar, por exemplo, vamos dizer aqui na parede. Aqui na parede não tem, certo? Olha lá. Aí Que não tem nada. legal. Entendeu? Aí Nossa, dá ele pra ver tá- perfeito. Aí daqui, vamos dizer que daqui, por exemplo, uma meia hora, aí você já não consegue ver essas linhas, você só vai ver um amarelo. Ah, porque ele já Mas espalhou. ele já espalhou todo o calor pelo chão. Gente, o piso aquecido aqui do banheiro foi instalado, ele tava ensinando a gente como usar ali. Muito incrível. E uma coisa que ele falou pra gente que eu achei interessante é que o piso estar aquecido é um brinde, porque isso aquece todo o ambiente, sabe? Então imagina você sai de um banho quentinho e o piso estar aquecido, sabe? A gente colocou só no banheiro, só no nosso banheiro, esse aquecimento. E já tô sentindo aqui, ó, já tá aquecendo aqui os meus pés. E aí você liga e desliga a hora que você quiser. E o ambiente também todo fica quentinho. Nossa, tá um cheiro super forte de tinta aqui, mas ó, portas pintadas. Aqui o batente também, ó. Se eu estiver mostrando tudo muito picado nesse vídeo, é porque realmente tá acontecendo tudo picadinho, tá, gente? Olha só que coisa mais linda. Terminaram aqui a lareira. Olha essa pedra, que maravilhosa. Ó, de ponta a ponta aqui. Gente, socorro! Chegaram as minhas encomendas da Karsten, roupa de cama, toalhas, são 9 caixas gigantes. E eu vou abrir aqui tudo e mostrar pra vocês. As primeiras caixas que eu vou abrir são da Suite Master. Não consigo nem tirar da caixa. Tão grande. Ó, gente, esse é o edredom Domus. Peguei no branco pro nosso quarto. Ele tem esse desenho aqui. Eu não vejo a hora das camas estarem no lugar para eu poder montar tudo. Nessa outra caixa temos manta. Ai, que delícia! É uma manta decorativa Movaz pra colocar no pé da cama, sabe? Muito linda. Daí tem essa outra manta caramelo. Jogo de cama King, 4 peças. Se chama Constanza. Ah, esse jogo é super chique. Ele é bordado aqui na barra, sabe? Ai, gente, depois que eu montar a cama bonitinha, eu mostro de novo pra vocês. Eu não quero abrir e tirar do plástico, sabe? Porque ainda tá muito cedo. Essa é uma manta de microfibra. Olha, cinzinha.
é da linha Linhares. Ai, que delícia! Daí temos um jogo de cama king, 4 peças, que se chama Domus, da mesma linha do edredom, branquinho, bem básico. Para todos os quartos eu peguei um jogo mais básico e um jogo um pouquinho diferente. No meu quarto é o Constanza, que é todo bordado, mas nos outros eu peguei umas estampas muito lindas. E essa é uma colcha da linha Cronos, que tem um desenhinho cinza, super delicado assim, muito bonito. Vem porta-travesseiro e colcha. Agora vamos abrir a caixa Quarto Hóspedes 2. Aqui temos um edredom. Tcharam! Também da linha Domus, peguei várias coisas dessa linha. E tem outro edredom, só que de solteiro. Esse é o quarto lá de baixo, que tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Então temos uma colcha com porta-travesseiro, tamanho solteiro, da linha Domus. Falei que eu gostei dessa linha. E a mesma coisa, tamanho Queen. Eu pedi também saia de cama. Essa daqui é da cama Queen e essa daqui é da cama solteiro. Se chama Dara. É lisinha, bem básica. Ah, pedi também protetor de colchão. Esse se chama protetor de colchão liso Francis. Tamanho solteiro e tamanho Queen. Daí temos um jogo de cama solteiro, 3 peças da linha Venâncio. Muito lindo, ele tem uns tons laranjinha, azulzinho, bem suaves assim, que eu achei interessante. E da Venâncio também temos uma colcha. Olha que linda, acho que dá pra ver melhor, viu? Dá pra ver melhor a estampa. Temos esse mesmo kit, da mesma estampa no Queen também. Temos manta microfibra Queen e solteiro, nesse tom de azulzinho, também da linha Linares. E temos também uma manta decorativa da linha Denver, nesse mesmo azul. Gente, foi um quebra-cabeça pra escolher o que tinha jogo de casal Queen, o que tinha jogo de solteiro pra combinar, e aí as mantas pra ficar bonitinho, com o edredom. Ai, meu Deus, demais, tô ansiosíssima. E agora no Quarto Hóspedes 1, também veio um edredom Domus Queen. Esse quarto tem só uma cama Queen. Aí temos protetor de colchão Francis, saia pra colchão Dara, colcha Cronos Queen, que é aquela que eu falei que tem uns detalhes em cinza, que eu peguei pro meu quarto também. Temos manta, na verdade essa aqui é uma almofada azul marinho, que eu não sei de qual linha é. Anne. E uma manta também dessa linha Anne, azulzinha. E também temos uma manta de microfibra. Será que eu gostei dessa manta? Agora temos a categoria banheiros, com muitas toalhas. Olha só. Eu peguei mais básicas, assim. Mais brancas mesmo. Pra ficar mais fácil. Peguei toalha pra piscina também. Olha que linda essa toalha que eu peguei pra piscina. É uma toalha bem grandona, mais fininha. E aí eu escolhi nesse tom que vai combinar com o vestiário, que é nesse verdinho turquesa. Vai ficar lindo lá. E vocês acham que a Zara e o Zeus não iam ter toalhas? Sim, eles também têm toalhas que eu vou deixar lá na lavanderia, no Pet Place, pra dar banho neles. Peguei no cinza. E temos até pano de prato. Olha que lindo esse pano de prato, gente. Ó, tem até esse negocinho pra pendurar. No branquinho e no begezinho também. Essa coleção da Karsten tá muito, muito linda. Tem cupom de desconto pra vocês. Vou deixar na tela, vou deixar o link e mais informações aqui embaixo. Gostaram? Hoje, 13 de setembro, aniversário do Guilherme. Viemos ver aqui os móveis finalizados, a penteadeira. Olha que linda que ficou. Aqui em cima... Riscado. Onde tá riscado? Aqui em cima ainda falta esse vidro, ó. Esse vidro vai tudo aqui. Um vidro preto, pintado de preto. Porque como é maquiagem, suja muito, né? Mancha muito. Então eu pedi pra fazer um vidro pra ir tudo aqui. Olha esse espelho, gente. Que gigante. Ainda falta um móvel aqui.
Espelho grande. É muito grande. E ele, ó, é articulado, dá pra fazer assim. Muito lindo, né? Olha aqui. Tcharam! Caraca, é muito grande esse espelho. E olha a nossa cama como ficou linda. Ontem, com o Caio aqui, a gente ajustou a altura dessa cabeceira. Eu achei que ficou perfeito desse jeito. E aqui do lado, ó, ficou o interruptor e também a tomada. O interruptor, ele era pra vir aqui. Mas vocês não concordam que ia estragar essa penteadeira com um negócio preto aqui? Aí eu pedi pra fazer mais embaixo, porque aqui vai a mesinha de cabeceira, então vai ficar escondidinho. E o nosso quarto, ele é todo automatizado, então a gente consegue controlar as luzes pelo celular. Aqui vai ser mais um apoio mesmo, sabe? Então a gente tá deitadinho aqui, ó, e bota a mão, aperta, desliga, sem estragar esta beleza. Dia 19 de setembro, update do Diário da Obra pra vocês. Marisa ainda está viajando, ainda tá de férias, mas em breve ela volta pra gente ter updates com mais frequência por aqui, né? Eu e o Gui fugimos um pouquinho, viemos ver como que tá aqui a casa. Não tem muita gente trabalhando hoje. Tá o pintor terminando o serviço interno, né? Terminando os retoques da parte interna da casa. E ele é muito detalhista, muito caprichoso. Então tá demorando um pouquinho mais, mas tá ficando incrível, cuidadoso, sabe? Tá o pessoal que tá fazendo o deck lá atrás e fazendo a rampa aqui na frente. Olha só como tá ficando esse deck, gente. Aqui é bem trabalhoso, ó, porque tem que recortar certinho nas pedras. E aqui nesse pilar também teve que cortar tudinho ao redor, mas tá ficando coisa mais linda. E aqui tem o pergolado, que já começou também. Rapidinho ele termina. Vai ficar lindo, hein, mozão? Tá, né? Momento de definir as tintas da área externa. Na verdade, a gente já pré-definiu, já fez um projetinho, mas quando passa na parede, fica um pouquinho diferente. Então a gente vai escolher mesmo. Eu vou mandar um vídeo pros meninos, porque é muito detalhe, é muito corte, é muita coisa. Então só pra ter certeza que a gente tá passando no lugar certo. Então, olha aí, bastidores, tá? Vamos lá. Ó, meninos, vamos lá. Aqui na fachada, todo esse contorno aqui, esse volume, vai ser cinza fechado, certo? Lá em cima, na bordinha, é o preto. E aqui embaixo, vou falar ouro branco, a gente ainda não definiu, mas o claro fica aqui, né? Então, ele vem toda a lateral claro ali embaixo. Aonde tem esse friso, é o cinza fechado lá pra cima. Aí, aqui continua ouro branco, ouro branco, ouro branco, ouro branco. Aqui vai ser o cinza fechado. Esse friso que tá aqui no meio, a gente só ignora? Ah, não, tá. Esse friso pra baixo aqui é o preto, pra fazer ali o contorno da floreira. Pra cima é o cinza fechado, correto? Então tá, eu acho que é isso. Aí continua aqui, continua aqui. Aí tá. Aqui na floreira é o preto, tudo aqui. Aquele beiralzinho lá de cima também é o preto absoluto. Aí ali no quarto, aqui em cima das janelas dos quartos, é o cinza fechado, correto? Eu acho que é. Aí o Francisco me perguntou uma coisa que eu não sei dizer. Ele falou, esses frisos que tem, mantém eles, passa dentro deles qual cor? O preto ou o cinza fechado? Ou elimina eles? O que vocês acham, ó? Aí, o QGzinho, ele também perguntou. Eu acho que a parte de baixo aqui tem que ser a clara, ouro branco. O beiralzinho ali, preto. E em cima, o cinza fechado. Vocês concordam? É muito recorte aí pra cima, aí pra baixo. Mas eu acho que é isso. Aí vem cá, ó. Ah, tem um muro também, peraí. Olha que cor. Cinza fechado. Aí o muro todo vai ser em cinza fechado, correto? Eu acho que é isso. Aí aqui nessa outra lateral, ó. Aqui
é o preto, certo? Que continua ali no beiral. Para onde esse preto? Para aqui na pedra? A linha com a pedra, esse preto? E aí aqui vai ser o claro, né? Ouro branco, tudinho. Ouro branco aqui. Correto? Só ali no volume, que é o cinza fechado. A escada, ele me perguntou. Vamos pintar ela de claro, gente? Claro, vai sujar, né, gata? Vocês acham que deixa preto? Ele falou pra pintar a escada. Ou a gente deixa preto do jeito que Não, tá. acho que tem que ser preto, porque se for branco vai ficar... De qualquer jeito vai sujar, né? Mas... Tá. É isso. Eu pensei em pintar de claro pra ela ficar meio camuflada aqui. não sei, mas eu acho que vai sujar bastante. Se bem que ela ficou charmosa, essa Ó, escada. já tá cheio de aranha ali. Gente, tá cheio de bicho já. Ai, vem ver a rampa, gente, ó. Já colocou todo o molde ali de madeira, tá vendo? E vai concretar em breve. Não sei quando. E aqui as tintas, ó. Esse é o pergaminho que a gente achou muito claro pra parte de baixo da casa. E eu acho que esse é o ouro branco que ele acabou de passar. Vamos esperar secar um pouco pra definir. Essas outras eu não gostei. Ah, não. Show. Ó, tô no armário. Cheguei aqui, a obra, cheguei, acabei de chegar de viagem, estou aqui conferindo o que temos aqui, ó. O que temos? Olá, voltei, olha só, temos concreto na rampa, valeu, galera. O caminhão fica lá fora bombando e aqui ficam passando, puxando, vibrando para tirar o ar. Ó. Olha só, nascendo uma rampa. Aqui teremos pedrinhas para, aqui teremos uma malha, um tubo de drenagem. Depois a gente cobre com pedriscos. Ali tá nascendo o segundo lance, porque a Nina quis graminhas assim, ó. Graminhas. Olha só, e começou a instalar aqui, ó, o guarda-corpo, que é a divisa do terreno, ó. Então o terreno da Nina acaba aqui. A gente optou por colocar uma cerca numa altura suficiente que a lei permite, sem ser uma cerca tão alta, porque a gente não queria perder a visão dessa mata bonita aqui atrás. Muito, muito feliz em ver essa rampa, gente. Que incrível! Viemos aqui ver como estão as coisas. Marisa atualizou um pouquinho vocês aí. Abriu a porta? Vamos lá, eu quero ver esse lustre. Meu Deus, que coisa linda! Gente, igualzinho no projeto, só que no projeto, se eu não me engano, ele era preto. Nossa, eu achava que ele fosse ficar mais aqui no meio. Ah, eu também. Mas no projeto ele tá bem aqui mesmo. Ah? Olha que lindo! Será que ele já liga? Não, né? Ai, eu queria ver ele aceso e de noite vai ficar demais. Aqui o que temos de atualizações? A adega, que está no lugar, ó. Mas quem pôs? Foi a Eletromac? Não sei. Agora falta a porta, né? Vai vir porta aqui na cristaleira, ali em cima também. A marcenaria ainda vai instalar a porta aqui. Temos a nossa lareira. Ela é a gás, viu, gente? A gente quis uma lareira mais prática aqui para essa área. E lá fora no fireplace vai ser a lenha mesmo. Maravilhoso. Aqui temos também... Ai, meu Deus, a torneira instalada. Olha que linda essa torneira, gente. Que coisa mais linda. E essa é a mais maravilhosa de todas. Olha isso, que demais. Aqui tem um dispenser de detergente. E aqui a calha úmida, falta só vir
a gradezinha em cima. E a torneira faz assim, lembra, amor? Uhum. Ela puxa assim. Aqui temos também, ó, a lava-louça, que já foi instalada. Falta só a porta, que a porta também é de marcenaria. Ai, meu Deus, não sei abrir. Aqui. Tcharam! Ai, deixa eu ver se aqui dentro também já instalaram as torneiras. Ah, já instalou aqui do tanque, né? Ai, falta essa. Essa aqui é top demais pra dar banho nas árvores, gente. Tem ozônio. Incrível. Agora sim, esse quarto aqui do andar de baixo tá quase pronto. Portas, que eu já tinha mostrado pra vocês, tá pintadinho. Eles começaram a pintar lá fora, então por isso que tá protegido aqui. E o banheiro que está assim. Olha que lindo, gente, a torneira. Maravilhosa. Aí tem esse espelhão aqui, que é um armário desse lado e desse. A marcenaria aqui embaixo. A pia a gente escolheu a branquinha básica mesmo, neutra. O vaso aqui. Gente, isso aqui é muito lindo. A duchinha higiênica. O chuveiro. Os misturadores, né? E aqui vai vir o box ainda. É a única coisa que falta nesse quarto é o box. Olha esse detalhe aqui no gesso, esse LED. Olha o lustre aqui de cima, gente. Que lindo! São 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, 5 aros, ó. 5 aros. Ah, outra coisa, o pintor também deu um acabamento aqui nessa parte. Pintou de preto. Guarda-corpo vem essa semana. Não vejo a hora também de instalar o guarda-corpo. Vai dar um outro visu. E o pergolado está ficando assim, ó. O deck vai continuar aqui. Olha que lindo. Aqui vai vir paisagismo, né? E a piscina. Ai, deixa eu molhar meu pezinho pra ver como que tá. Nossa! Que delícia! E aqui do lado de fora, ó, começou a pintura. Caraca, eles são muito rápidos, né? Ele é muito bom. Ai, lindo demais! Aqui, ó, na obra, dia 25 de setembro. E aqui está começando a nascer a caixaria das escadas. Essa caixaria vai ser montada, isso aqui ele estava só experimentando. Ela vai ser montada assim, ó. E ela vai concretar. Vai ser mais ou menos isso, não é bem isso, ó. Aqui ele montou mais caixas e amanhã ele vai começar a construí-las. Amanhã eu volto para filmar essa parte. Estamos aqui com a churrasqueira sendo montada para a inauguração que vai acontecer em breve, eu espero. E olha só, aqui é uma churrasqueira a carvão e ela tem os acessórios, os espetos. Ela é elétrica? Ela é elétrica, né? Aí ela gira, bonitinho. Ai, tá girando. Ai, tá girando. Olha só, o Papi vai fazer altos churrascos aqui. O Gui tá treinando. Eu vi o Papi dando aulas para o Gui. Olha só, gente, que linda que é essa churrasqueira. Falta mais grelha? Não. É só essa grelha? Essa grelha. Ô, a família é grande, amigo. Eu precisava pôr mais grelha. Ela tem 3 posições, né? Ah, tá. Tem opcional. Se você quiser mais, eles conseguem adquirir mais grelhas. Que tem a uruguaia, na verdade. Essa aqui é a grelha argentina. Ah, tá. Tá? Tem a grelha uruguaia, que é aquelas vazadas, que não precisa de coletor de gordura. Entendi. É o coletor de gordura. Entendi. Olha, essa tubulação também foi feita essa semana, ó. Fizemos essa tubulação de água fluvial. E aí já cobrimos uma parte. E agora vai fazer o final da rampa dela, que vai conectar esta parte com aquela parte ali. E já teremos uma rampa concluída com sucesso aqui. E está sendo instalado aqui o Tensoflex. O que é o Tensoflex? É essa tela estendida para iluminar o closet que fica por baixo dessas lâmpadazinhas aqui, ó.
Tensoflex sendo instalado, que já veio uma vez e não estava na medida, e hoje, se Deus quiser, é igual estender uma tela de silk, isso, de silk screen, ó. Tensoflex. Bom, e agora temos o quê? Temos o Tensoflex instaladíssimo aqui na obra, no closet. O que é o Tensoflex? Já mostrei aqui antes, é a iluminação por baixo desta tela. Esses riscadinhos que eu estou vendo aqui na tela, eu não vejo a olho nu. E aqui, ó como o closet fica claro, claro, claro. Ó, que beleza. Vai dar pra fazer ótimos vídeos aqui. Dona Marisa chegou de viagem, mas eu estou indo viajar. Eu vou ficar praticamente outubro inteiro fora, mas não se preocupem que os diários da obra vão continuar. Ela vai continuar registrando tudo pra vocês e espero que assim que eu voltar eu me mude. Não sei, gente, eu não faço mais planos, eu só fico ansiosa e espero que os diários da obra estejam acabando. Eu sei que vocês gostam, mas assim, essa obra precisa acabar, entendeu? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!